Boa noite. Que a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, seja sobre a sua vida e sobre a vida de outras pessoas onde quer que você esteja. Amém? Amém ou não amém? Vamos ler a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em João, capítulo 12. João, capítulo 12. A partir do verso 1. Creio que o mundo está aguardando, não é isso, uma saída. Eu vi hoje uma matéria que diz que provavelmente o Reino Unido começa a vacinar semana que vem, já no início de janeiro, e dali, evidentemente, o mundo inteiro, mediante autorização de suas agências de saúde, deverão também começar o procedimento e produção e vacinação de suas populações, de suas nações ou povos, onde quer que seja o quadrante da terra. Provavelmente as nações mais ricas, né? E depois a África, e depois a América do Sul, a África e provavelmente daí por diante. Mas já começa a surgir uma luz no final do túnel, e não é um trem que está vindo, né? Parece que não, pelo menos não é um trem que está vindo, já é uma luz no final do túnel, para que recomecemos ou retomemos dentro de uma nova realidade. Quantos abraços deixaram de ser dados nesses quase 9 meses, quantos jantares, quantos churrascos, quantos passeios, mas infelizmente também quantos cultos, com a igreja toda aqui presente, deixamos de realizar. E isso dói, marca o coração da gente. Eu dou graças a Deus por todos vocês que estão aqui essa noite, saíram de casa e vieram adorar ao Senhor nosso Deus. Vamos ler João capítulo 12, diz assim a Bíblia, a palavra do nosso Deus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E a casa ficou toda perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata, porque não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia, então foram até lá, não só para verem Jesus, mas também para verem Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa dele muitos judeus estavam abandonando seus líderes e crendo em Jesus. Amém? Amém? Isto. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela narrativa dessa experiência extraordinária que em muito excede a compreensão de cada um de nós. Ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que com a mesma autoridade que o Senhor se dirigiu através de Jesus, na pessoa de Jesus, a Lázaro, que tu também te diriges a cada um de nós. Levanta-nos, ó Deus, desperta-nos, incomoda-nos, para que possamos também, ó Deus, sair do lugar em que estamos, ó Deus, e viver uma vida nova, abençoada pelo Senhor. Usa a palavra do Senhor, ó Deus, para alegrar o nosso coração, mas também para despertar-nos, vivificar-nos, ó Deus, no serviço ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Amém. Jesus, ele, por duas vezes pelo menos, mas pelo menos duas vezes das quais quero tratar, Jesus esteve na casa de Marta e Maria. E Lázaro, parece que eram somente os três irmãos, e eles tinham uma certa amizade com Jesus. Jesus tinha acesso à casa dessa família, e não há nada melhor do que receber Jesus em casa. Mas a Bíblia fala pelo menos de duas visitas de Jesus a esta família. A primeira delas está, a narrativa está no capítulo 11 do Evangelho de São João, de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Nós vemos que Lázaro começa a dar mostras de que está enfermo, que está enfrentando algum problema, alguma dificuldade de saúde. Estava com alguns sintomas, e Marta e Maria, ao perceberem a enfermidade, provavelmente sob a consulta de alguma pessoa que pudesse ajudá-lo, elas tomam uma decisão. Chamam um ajudante, e diz: olha, vai buscar Jesus, porque Lázaro está muito mal, está à morte. Avisa Jesus que ele precisa vir, precisa estar aqui em casa. E elas tomaram a decisão certa, porque todas as vezes que nós temos dificuldade, que há alguém enfermo, que nós temos dificuldade de resolver um problema, que não sabemos que decisão nós vamos tomar, não sabemos como proceder ou alcançar o resultado que nós estamos esperando, provavelmente a melhor coisa que podemos fazer é chamar Jesus. Chamar Jesus antes que dias piores possam chegar. E o mensageiro, ele sai e vai chamar Jesus. Elas precisam que Jesus possa ir à casa de Lázaro, seu irmão, consequentemente a casa delas duas também. E Jesus então chama os discípulos e diz: olha, nós temos que voltar para Betânia, Betfagé, temos que estar lá, porque Lázaro, ele está morto. Ou ele dorme, disse Jesus. E aí um discípulo olhou para Jesus e disse: Senhor, se ele está dormindo, está tudo bem com ele. Ainda há pouco saímos de lá, queriam apedrejar o Senhor, e o Senhor quer retornar para lá. Olha só, se ele está dormindo, ele está seguro, deixa lá. E claramente Jesus diz a eles: olha, Lázaro está morto. E nós vamos até lá para ressuscitá-lo, para trazê-lo à vida outra vez. Isso foge completamente à nossa compreensão, porque quando somos chamados para um sepultamento, para um enterro, evidentemente nós vamos pensando nas coisas que vão acontecer no enterro. Quando nós somos chamados para ir, pensamos em dar uma palavra de conforto, em abraçar alguém da família, em se aproximar da pessoa, às vezes no meio da dificuldade, trazer para ela talvez apenas um olhar, para que possa entender que nós somos solidários à sua doença, à sua enfermidade ou à sua dificuldade, e nesse caso o luto. E Jesus diz: vamos para lá que nós vamos ressuscitar Lázaro. E quando Jesus chega para esta visita que estou me referindo, Jesus chega para fazer uma visita a uma família que está num velório. Jesus se aproxima dessa família. Quando ele entra em Betânia, em Betfagé, quando ele está entrando naquele vilarejo, a irmã de Lázaro sai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É mais uma visita de Jesus àquela família. Só que a visão daquela família é que Jesus chegou tarde para a visita que ele iria fazer. Que era tarde demais, nada mais poderia ser feito. E nós vivemos uma realidade assim, cada dia, cada semana. Às vezes temos a impressão de que nada mais pode ser feito, que Jesus nada mais pode fazer, porque fulano que estava enfermo piorou, porque um casamento que estava em ruptura terminou, porque o indivíduo que estava em dificuldade na sua empresa já foi demitido. E a nossa visão é de que nada mais pode ser feito. E aí Jesus diz algo que em muito excede a minha compreensão e a sua também. Jesus olha para ela e diz: o seu irmão vai ressuscitar. E ela olha para ele e diz: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse: não. A declaração de Jesus é espantosa.
Jesus diz: olha para mim, eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém perguntar quem você é, você vai dizer: eu sou funcionário público. E você? Ah, eu sou professor. E você? Ah, eu sou motorista. E você? Eu sou médico. E você? Ah, eu sou engenheiro. E você? Eu sou a ressurreição e a vida. E ela fica olhando para Jesus. Jesus disse: você acredita nisto? Eu imagino que Marta olha para ele, a irmã de Lázaro olha para ele e diz assim: Senhor, eu creio. Qualquer coisa que o Senhor disser, eu creio. Mas a dificuldade de entender, de crer que alguém possa ser a ressurreição e a vida. Jesus diz assim: onde está o seu irmão? Vamos lá. E ela vai andando com Jesus, e Jesus chega finalmente à casa de Lázaro. Quando ele está para chegar, Maria sai ao encontro e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, o Senhor chegou tarde. E Jesus olha para ela, olha para as pessoas que estão ali, e eles estão chorando e dizendo: ele que deu vista aos cegos não podia ter feito alguma coisa? Será que ele não podia realizar isso também? Será que não podia ter curado Lázaro? Se chegasse mais cedo, será que Jesus, ele não poderia ter vindo antes? Jesus está lá numa casa que as famílias estão em luto, chorando por um funeral que aconteceu 4 dias. E a irmã de Lázaro diz: Senhor, ele está sepultado já há 4 dias. E ele morreu, nós mandamos chamar o Senhor, ele morreu. E da casa de Lázaro, Jesus vai para a sepultura, onde puseram o corpo. E eles saem andando, e eles vão caminhando. E quando eles chegam lá, Jesus manda remover a pedra. Ele está numa gruta, Jesus manda remover a pedra. E Jesus então, levantando os olhos aos céus, diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre tu me ouves, mas tenho dito isto para que tu creiam que eles me enviaram, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, disse: Lázaro, vem para fora. David Kipper diz que Jesus chamou Lázaro, porque se Jesus apenas dissesse: vem para fora, viriam todos aqueles que estavam sepultados naquela gruta. E ele específico diz: Lázaro, só Lázaro, vem mais ninguém não, vem para fora. E Lázaro sai dali. A família recebe Lázaro ressurreto, volta para casa com Lázaro. Eu imagino que numa alegria tremenda, todo mundo assombrado, assustado. E as palavras de Jesus talvez ainda ecoavam no ouvido da irmã de Lázaro, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. E ela olhava para o irmão, olhava para as pessoas que estavam ao redor, e ainda ouvia as palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus vai embora, segue o seu caminho. Lázaro volta para o seio da família, a família está reunida, e no capítulo 12 fala da segunda visita. São só essas 2 visitas que eu gostaria de considerar. 6 dias antes da Páscoa, diz assim o capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus resolve ir a Betânia. E quando a família sabe que Jesus está entrando no vilarejo, que Jesus está chegando, resolve fazer um jantar para Jesus, para recepcionar Jesus. Jesus não vai só a velório, vai a jantares também. Jesus não comparece só quando nós estamos chorando, quando nós estamos enfrentando dificuldade, quando nós estamos cercados, como diz o salmista, cercados de medos de morte, porque tudo ao nosso redor é uma ameaça constante a cada um de nós no meio da pandemia. Mas Jesus também vai a jantares. Jesus entra em Betânia e diz: Marta servia à mesa. E um dos que estavam sentados à mesa
era Lázaro. Você já jantou com um defunto? Que isso, pastor? Você já marcou um jantar com alguém que já morreu? Só se for numa sessão espírita. Você já pensou nisto? Jesus tem na sua agenda um compromisso, um jantar com uma pessoa que já havia morrido e agora ressurreta. Está preparando a sua família um banquete para receber Jesus. Jesus volta, entra na casa, Jesus senta-se ao redor da mesa, Lázaro está do outro lado da mesa e diz que muitas pessoas iam àquele lugar para verem Jesus, mas também queriam ver Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. A segunda visita não é uma visita de choro. A segunda visita não é uma visita em tempo de crise. A segunda visita é uma visita em dia de festa, mas também de muita preocupação. Porque dizem os versículos seguintes que os sacerdotes planejaram matar Lázaro e também a Jesus. Imagine você que você está dando um jantar na sua casa e alguém chega para você e diz assim: olha, eu queria avisar você que estão planejando matar você. Jesus está reunido com a família, está reunido com Marta, Maria, com Lázaro, com os amigos de Lázaro, e eles tomam conhecimento que os sacerdotes estavam empreendendo um plano para matar Jesus. E a segunda visita, mesmo em dia de festa. Eu creio que estamos vivendo um tempo em que, por mais que queiramos fazer uma festa, por mais que queiramos nos reunir, por mais que o desejo de estar juntos tome conta do nosso coração, por mais que venhamos antever dias que nós poderemos estar juntos outra vez, ainda assim o medo toma conta do nosso coração, a semelhança da família de Lázaro, porque estava no jantar, estava num banquete, mas medos de morte cercavam a família. Qual família não tem receio? Qual de nós não tem receio no dia de hoje? Qual de nós não pode declarar como salmista: medos de morte me cercaram? Mas Jesus está presente, mesmo quando eles estão sentindo medo da morte. Jesus quer estar presente na sua vida. Jesus há de estar presente na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, mesmo quando nós estamos ameaçados. Eu acredito que todos nós sairemos dessa situação que estamos vivendo, de todo este medo que nos envolve, se nós confiarmos em Jesus. Evidentemente, Lázaro não foi morto pelos líderes dos sacerdotes. Evidentemente, Lázaro não foi morto, nem Marta, nem Maria, não foram mortos pelas mãos dos militares romanos. Porque eles, mesmo na dificuldade, estavam confiando em Jesus. Esta noite o desafio que nós devemos levar para casa, ou pelo menos o conforto e o consolo, é de que mesmo nesse tempo difícil, mesmo em meio à pandemia, mesmo a tantas pessoas infectadas, mesmo a uma segunda onda ou elevação da primeira onda ainda, mesmo que estejamos vivendo momentos difíceis, dias difíceis, mesmo que medo tenha acampado ao redor da vida de cada um de nós, nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar em Jesus. Precisamos confiar de que Jesus está na nossa casa. Amém? Curve a sua cabeça. Na primeira visita, Jesus chegou num dia de luto, de choro. Diz a Bíblia que os judeus choravam, dava para ouvir o choro dos judeus por causa da morte de Lázaro. Na segunda visita, Jesus chegou num jantar. As pessoas riam ao redor da mesa, festejavam,
Mas o interessante é que no primeiro havia motivo claro para chorar. E no segundo, no meio do riso e da gargalhada, havia o medo, a ameaça de morte, mesmo num banquete, num jantar. Se você está vivendo nesses dias, mesmo que ainda consiga reunir alguns amigos, telefonar, mandar uma mensagem ou ler uma mensagem pelo WhatsApp, ainda assim, medos de morte, em meio ao sorriso, medos tomam conta do seu coração. A melhor coisa que você pode fazer é ter Jesus em casa. Com choro ou sem choro, com riso ou sem riso, a melhor coisa que você pode fazer é deixar Jesus entrar na sua casa, na sua vida e no seu coração. Dizer a Jesus: entra Jesus, vem Jesus, nós precisamos do Senhor. Quando Marta o encontrou, olhou nos olhos e disse: Senhor, parece que já é tarde demais. Jesus diz: não, eu sou a ressurreição e a vida. Você consegue entender isto? Ele é muito mais do que você possa imaginar. Por isso, deixe Jesus entrar na sua casa, no seu coração. E aí onde você está, no seu lar, se sentir o desejo, diga esta noite: vem Jesus, pode entrar, a casa é sua, aqui tem choro, tem risadas, e em meio ao riso há medo. Nós queremos o Senhor na nossa casa. Entra Jesus na nossa família, no nosso coração. Vem, nós precisamos do Senhor. Faça isso agora. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, Deus, nesta hora, cada pessoa que está ouvindo, para que possa entregar a vida a Jesus esta noite como Senhor e Salvador. Talvez alguns estejam ouvindo em meio ao luto, outro em meio a jantares, regados com medo. Por isso, ó Deus, pedimos que Tu venhas abençoar essas vidas, esses lares. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.